mostra agora a situação sobre o barco que saiu aqui de Itajaí e naufragou em Garopaba, na Grande Florianópolis. Até o momento, pescadores já foram deste barco resgatados. A Chara Alencar vai trazer para nós o número específico de pescadores e também as demais informações, porque no fim de semana, todos nós e você esteve acompanhando esta situação, não é mesmo, Chara? Boa tarde. Oi, Caleb, é isso mesmo. Boa tarde para você e também a você que acompanha o Balanço Geral. 8 pescadores saíram de Itajaí na sexta-feira e o barco naufragou, então, atualizando ali naquela região de Garopaba. Olha só, vamos começar atualizando sobre o último a ser resgatado. Já foram dos 8, 6 pescadores sobreviventes resgatados nesse naufrágio. O sexto foi resgatado pelo helicóptero da Marinha. Ontem à tarde, por volta de 5h40, ele estava em estado de hipotermia, porque ficou muito tempo, então, boiando. Ele usava apenas boias para flutuar. Segundo informações, ele estava sem salva-vidas, sem colete salva-vidas, e com a ajuda dessas boias ele conseguiu esperar pelo socorro. Olha só, ele foi internado em um hospital em Florianópolis e ali ele deu entrada ontem, depois de ser resgatado por esse helicóptero e em contato com uma pessoa que é amiga de infância dele, porque os familiares desse rapaz estão no estado do Pará. Ela disse que ele está bem, precisando ser passado por várias avaliações, por isso o médico disse a ela que possivelmente ele ficaria no hospital por 3 dias para a realização de exames, mas a última informação que eu recebi há poucos instantes antes de entrar ao vivo é que está tudo pronto para a transferência dele para o Hospital Marieta, aqui em Itajaí. Inclusive, a transferência, a documentação já foi assinada, espera apenas a liberação dos médicos. Os papéis, como eu já disse, já foram assinados. Essa acompanhante falou também, inclusive essa acompanhante que está com ele lá no hospital, é irmã de um dos pescadores também que foi resgatado nesse dia. Olha só, voltando a falar do primeiro grupo a ser resgatado, foram 5 pescadores sobreviventes aí deste naufrágio. No sábado à noite, um barco da Marinha do Brasil avistou então um facho de luz. E incrível que a gente tem então uma imagem para mostrar do facho de luz, que de 300 metros desse navio foi tirado uma foto. E por essa foto eles viram, né? Eles já estavam perto, mas quando o sinalizador foi acionado, o último sinalizador, eles estavam aí na última esperança, já aguardando praticamente 30 horas por esse resgate. Vamos falar que nesse bote tinha então alguns alimentos que eles conseguiram, né? Houve um tempo para eles colocarem nesse bote alimentos para então esperar esse socorro. Quando foi tirada essa foto, como eu já disse, estavam a 300 metros do navio da Marinha, porém o sinalizador, o último sinalizador, foi acionado ali são 300 milhas náuticas, então são 6 milhas náuticas, melhor dizendo, a mais de 11 quilômetros de distância, o navio pôde avistar o último sinalizador, então fazer o socorro desses 5 sobreviventes. Eles, como eu já disse, passaram muitas horas ali, né, se protegendo. E uma outra coisa curiosa, né, Caleb, que eu volto contigo no estúdio, eles também passaram por outros perigos. Verdade, obrigado, Chara Alencar. Olha só as imagens, 5, então depois mais um também resgatado que contou com o auxílio de uma amiga para poder ser encaminhado. Logicamente vai ter o acompanhamento no hospital. Fechou? Uma internação de cerca de 3 dias. Chara Alencar estava comigo, mas já agradeço a participação sobre a questão dos perigos ainda hoje. Nós vamos trazer informações sobre detalhes das imagens divulgadas em que nós, do Balanço Geral, vamos mostrar com precisão aquilo que eles estavam vulneráveis no momento em que estavam nesse bote. Você não pode perder o Balanço Geral de hoje. Você tem que ficar comigo aqui até a 1h20 da tarde. Vem comigo aqui, ó. O senador Jorge Seife se manifestou dizendo que lamenta o ocorrido,
mas a embarcação já não pertence à família dele há aproximadamente 3 anos. Alguém falava, não, mas é do Safe, é do Safe. Sim, foi da família. Normalmente quem compra o barco não troca o nome por questão de documentação. É uma prática comum. Vende-se barco como vende-se carros. No Brasil, permanece a mesma placa. O nome, normalmente, ele fica o mesmo da embarcação desde o início da sua construção. E ontem a Marinha do Brasil realizou uma coletiva de imprensa para atualizar as informações do naufrágio da embarcação. Vamos acompanhar. Tripulantes foram resgatados por volta das 10 horas da noite de sábado. De acordo com as equipes de resgate, eles estavam a cerca de 160 quilômetros da costa catarinense, área delimitada para a atividade pesqueira. Uma força-tarefa foi montada para realizar as buscas, isso com o apoio de aeronaves e embarcações dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Um trabalho conjunto entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil. Embarcações que estavam na área delimitada para as rondas se disponibilizaram voluntariamente para contribuir com os trabalhos, sob a orientação do Comando de Salvamento. Eles se encontram um pouco abalados, né? Fizemos alguns questionamentos, né? Não fomos a fundo respeitando a condição física de cada um. As informações que pegaram ondas bastante altas, ventos muito fortes e condições realmente marginais de operação no mar. E, efetivamente, não temos ainda ideia do que ocorreu efetivamente para a embarcação naufragar e abrimos já um inquérito para apurar fatos navais que esclarecerão todas essas dúvidas. Os homens foram encontrados à deriva em um bote. A expectativa das equipes de resgate é de que os que seguem desaparecidos tenham utilizado outras alternativas. De acordo com o comandante, na embarcação havia colete salva-vidas, algo que deve ser confirmado pelas investigações. Além das buscas, um inquérito para apurar acidentes e fatos na navegação, o IAFN, foi instaurado. De acordo com a Marinha do Brasil, as condições do mar por conta de um ciclone extratropical que atingiu Santa Catarina nos últimos dias foi um dos motivos que levaram ao naufrágio. Os 8 tripulantes saíram de Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, e fizeram o último registro de rota próximo a Garopaba, no sul do estado. As primeiras informações sobre o naufrágio de uma embarcação foram recebidas na noite de sexta-feira pela Salvamar Sul, equipe de salvamento marítimo da Marinha do Brasil. As buscas seguem agora na área em que o resgate dos 5 tripulantes foi feito. Nós já estamos arrecadando informações da embarcação, do que ocorreu, das ações, do esforço que nós estamos fazendo para encontrar esses que foram encontrados, os sobreviventes, bem como os desaparecidos. E também vai ter oitivas, vamos falar com o proprietário. O capitão dos portos de Santa Catarina é o responsável pelo IAFN, tem 90 dias para ser feito, será feito, como sempre, com muito profissionalismo e quando estiver pronto, sem dúvida, divulgaremos toda a imprensa. É isso aí, agora presta atenção nessas imagens que nós vamos colocar agora para você no Balanço Geral. Gente, a nossa equipe, sempre atenta aos detalhes, identificou uma presença a mais nas imagens. Deixa assim, normal, olha lá, você vai perceber comigo. O que você consegue avistar em volta do bote dos pescadores? Veja, vamos ver, vou dar um tempo para você de casa aí. Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Você percebe algo? Pois bem. Sabe o que tem em volta? Preste atenção na sua televisão. Um tubarão rondava o bote dos pescadores. Por um lado, a comemoração de quem era encontrado, salvo. Por outro lado, alguém, um animal marinho que está no seu habitat, que tem controle e, inclusive, tem possibilidade até mesmo de furar o bote. Você sabia? Existem relatos de pessoas que ficaram em alto mar e que foram vitimados porque os tubarões tentavam furar o bote. Alguns, minha gente, somente o bote foi encontrado. Quantas histórias a gente começa agora a ouvir. A nossa equipe, através do Carlos Cidral, buscou informações com o professor Júlio Soto, coordenador do Museu Oceanográfico da Univale, e ele falou o seguinte: tudo indica ser um tubarão pequeno ou ainda um tubarão dourado. Eu vou ser bem sincero, não importa se é um tubarão pequeno
ou se um tubarão dourado. Tubarão é tubarão, não é? De noite. O professor explica que nos botes como esse que os pescadores foram encontrados, há um kit de primeiros socorros. Bom, nesses kits há também anzóis, que são usados para pescar peixes e se alimentarem. Então existe a possibilidade desse peixe, ele ter sido pescado, não sabemos ainda, vamos saber ao longo agora das investigações e também com as conversas diretas com esses pescadores que vão ter o seu período de tempo de recuperação até mesmo emocional, né, resguardado, tanto pela Marinha quanto pela empresa responsável pelo barco. E daqui a pouco, gente, olha, eu vou trazer de novo para você que está nos acompanhando mais informações aqui no Balanço Geral, através da nossa equipe de reportagem sobre os náufragos, né? Essas pessoas que ficaram expostas a essa situação, 6 de 8 encontrados. E o trabalho continua para encontrar mais 2. Oremos para que eles em vida sejam encontrados tanto pela Marinha quanto também por navios e barcos que fazem aqui a pesca na costa de Santa Catarina.